E aí, gente? É um técnico Thiago, que... Diga. O Thiago era plano A, B e C do Corinthians. Uhum. Né? Então havia uma convicção muito grande. E é isso que disse o Capelanes. Para quando ele iria assumir? Ah, mas o Thiago ia ouvir uma proposta do Atlético por 2 anos, né, por um plano de ser campeão do mundo em 2024, que é uma obsessão do Marcelo Petralha. Tudo isso é verdade, mas só que me parece que um treinador que está com 39 para 40 anos recebe uma proposta do Corinthians e numa tentativa de reconstrução do Corinthians, e aí tu já conquistaste 2 títulos no Atlético, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. E fora os estaduais. Fora os estaduais. Se você ganhar a Libertadores pelo Atlético, pode acontecer, mas é difícil, é duro, assim como é difícil ganhar pelo Corinthians também. Agora, Corinthians, como muita gente diz, né, Mauro? Corinthians não se recusa, ponto. Eu não sou radical, mas o mercado de treinadores existe meio que uma tese assim, né? Como já é um fato, eu acho que é um mega acerto do Corinthians com o Thiago Nunes. É uma boa contratação. Se eu fosse o Thiago Nunes, respeitando a história brilhante que ele cravou no Furacão, também eu sairia agora. E aí, que eu acho que é a questão agora, eu sairia agora para o bem do Thiago Nunes, pensando em 2020, e para o bem do Atlético também, porque já define a situação. Se é o Paulo Pesolano, que jogou no Furacão, que é treinador do Liverpool Uruguai, parece ser muito interessante. Se de repente o próprio Fábio Carille, enfim, tá, é um nome aberto. Acho que não. Que eu acho que não. Mas assim, eu acho que deve ser o Paulo Pesolano, que é um uruguaio, foi atleta do Atlético, faz um trabalho muito consistente, é jovem no Liverpool, tem a ver com esse perfil do Atlético. Para exatamente ele já chegar agora, porque o Atlético agora, gente, já está brilhantemente na Libertadores. Se ele terminar, ele não vai ser rebaixado. Terminou entre os 10 primeiros, então, tá assim, ótimo. Eu acho que, mas aí o Thiago tem que virar público para a torcida, não é público, vira para a torcida do Furacão, olha, meu bem também, ok, do clube que eu vou dirigir, mas também do Atlético, já vira um treinador, se possível agora, para já ir preparando e fazendo o planejamento, porque agora que se faz o planejamento mesmo para o ano que vem, e aí cada um segue a sua vida. E a estreia contra o Palmeiras, hein, Jorge? Já pensou? Thiago acerta a estreia contra o Palmeiras. O Corinthians vem babando para pegar o Palmeiras. Babando. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho minha que o Thiago... mãe, só uma coisa, no ponto eletrônico, minha mãe fala que acho que ele precisa de uma semana sabática, outra semana segunda-feira. A gente vê acontecer até de maneira muito natural na Europa, na Alemanha acontece muito, né? Dos treinadores anunciarem já no fim da temporada, eu vou ficar aqui até o fim da temporada e na próxima eu já tô em outra. Isso é algo natural. E aceitam. E os torcedores entendem, enfim. Né? Dependendo do profissional, dependendo do grau de relação, dos resultados do profissional que está saindo, se lamenta ou não, né? Ou se dá graças a Deus, se quer que o cara vá embora. Não seria o caso do Thiago do Atlético. Certamente o torcedor vai lamentar muito. Mas acho que talvez o melhor cenário para o Thiago seria terminar o ano no Atlético, paralelamente ir tocando com a diretoria do Corinthians. Para cumprir a palavra e também para não chegar num Corinthians que tem uma pressão de vaga por Libertadores, no elenco que ele não montou, no elenco que, claro, ele conhece por ter estudado e enfrentado, mas que não conhece a fundo, e ele vai ter que chegar para uma maratona de quarta domingo, tendo que dar resultado e botar o Corinthians na Libertadores. Mas eu acho que é trazer uma conta que não é dele. E eu tenho uma outra... Também se ele coloca, né? Também se coloca, ele dá um salto importante para 2020, mas existe um risco aí que eu não sei se valeria a pena o Thiago correr. E tem uma outra questão. O presidente André Sanches, no domingo, disse com clareza que sairia o Fábio Carille e que sairiam outras figuras do clube. Ontem até saiu o Sheik, saiu lá o Wilson, né? O Wilson ainda fica. O Wilson fica. O Sheik saiu e alguns auxiliares saíram. E quando ele está falando isso, ele também está falando de elenco, de jogadores. Qual vai ser o tamanho dessa reformulação para 2020? Reformulação da qual o Thiago, se for mesmo o técnico do Corinthians, vai participar profundamente. Qual é o tamanho do cofre do Corinthians para fazer uma reformulação profunda e montar um elenco para Libertadores? E aí é que está também. O tamanho do investimento vai depender da vaga da Libertadores. O cofre é pequeno. Não, e ele tá saindo de um clube, até alguém colocou aqui, Gustavo Dias. Thiago Nunes é louco de deixar o Atlético Paranaense, que os jogadores são do mesmo nível do Corinthians. A diferença é que o Atlético já está montado e vai jogar a Libertadores. Ele troca o certo pelo duvidoso. Ele troca a Libertadores certa, que ele já tem, por uma dúvida, que a gente não sabe ainda nem se ele vai tentar ajudar a colocar na Libertadores ou não. A nossa origem é lá no Sul, a gente sabe que não adianta. O treinador, para se destacar no mercado brasileiro, ele tem que trabalhar em São Paulo. Mano Menezes fez isso, ele trocou uma Libertadores pela Série B do Corinthians. Isso, viu? 2008... E 2 anos depois na seleção brasileira. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Mas assim, o Renato tem 3 anos de sucesso no Grêmio. Sim. O Renato não. Né? E que a gente não tem. Mas eu acho que a gente está falando também de um cara que já é mais nacional, porque ele é ex-jogador, de um cara que tem um discurso que pega muito. É diferente.
Não, o cara teve uma carreira de jogador. E outra, o Renato, se trabalhar em São Paulo e ganhar em São Paulo, ele vai ser muito mais reconhecido do que ele é hoje. Mas muito mais. Por quê? Porque não adianta. O Brasil se resume muito à questão de São Paulo, em relação ao futebol. Então, por treinador se alçar, por exemplo... É a economia mais forte, a economia, mas se alçar de uma condição mais forte, teoricamente, e eles sabem disso, eles debatem isso. O treinador tem que trabalhar em São Paulo. Então, quando o Thiago Nunes olha assim o mercado, putz, será que eu vou recusar o Corinthians? E aqui no Atlético olho para o lado, o que eu vou ganhar aqui? Vou disputar um Paranaense que a gente não dá a mínima, né? Será que eu vou ganhar? Vou ser bicampeão da Copa do Brasil? Tem a Libertadores, isso, né? Tem a Libertadores. Eu acho que ele pensa uma série de coisas. E aí entra aquele papo. Corinthians... Eu recusaria o Corinthians, tu recusaríamos, o Mauro recusa. Dependendo da situação. Depende da situação. Agora, para muita gente... Ele vai receber mais que o dobro do salário. Então, por isso, aí entra o dependendo da situação. Aí, assim, gente, qualquer escolha que a gente faça profissional, qualquer que seja profissão, nunca tem uma escolha 100 ou 0. Tem razão. E tem apostas, pensando, e assim... E não é só apostas, ao contrário, a trajetória brilhante e o futuro... que dá para dizer, usar o termo brilhante do Atlético e muito possivelmente do Thiago Nunes, independente do clube. Tem razão. Mas tem aquela coisa, gente, é o outro passo. Eu não vou te dizer que foi o que faltou ao Carille, mas o cara, de repente, para ser testado... Não poderia ter voltado ao Corinthians. Talvez um outro clube. Foi a pior escolha dele foi ter voltado ao Corinthians, que eu falei sobre isso em janeiro do ano passado. Ele poderia ter voltado para Ponte Preta, nada contra a Ponte, adoro a Ponte. Mas para o Corinthians, não. Pro Corinthians, não. Eu tava ouvindo ontem o Mano tava no Bem Amigos ontem, e aí duas coisas me chamaram a atenção. Pistolão, né? Ficou pistolão. Ficou. Uma que o Mano disse que ele entende que o segundo trabalho do técnico, ele é quase sempre o mais, não sei se desafiador, assim, mas difícil, porque no fim é o que confirma de fato que o cara... É o segundo disco do artista. Pode ser, exato. O primeiro legal, pode ser bom, ou pode querer é o segundo, e aí tem até acertando no mundo do rock, que é o difícil terceiro álbum, não é nem o segundo, mas é mais ou menos nessa linha. E aí ele não falou especificamente do Thiago Nunes, não, ele estava falando no geral, e aí ele citou ele mesmo. Sim. Ele disse que quando ele saiu do Grêmio, ele tinha uma proposta para ir para o Cruzeiro, para jogar a Libertadores. Exatamente. E que não entendeu que era o melhor, porque era um risco muito alto que ele correria, por mais que ir para o Corinthians, de repente a visibilidade fosse um pouco maior, por ser em São Paulo, era uma Série B com, teoricamente, uma garantia de acesso. Essa Série B do Corinthians era do Vanderlei Luxemburgo. O Antônio Carlos Zago já me contou essa história, que havia uma reunião marcada com o Luxemburgo, e o Luxemburgo não apareceu na reunião. Não apareceu. E aí o Zago chegou assim, ele era treinador do Santos. Se o Luxemburgo não veio, ele não tem interesse, porque ele estava treinando o Santos. Então vamos fazer o seguinte, vamos atrás do Mano Menezes. E aí fecharam no Futecom, que é o evento que o Parreira organiza no Rio de Janeiro. O Mano estava lá e foi fechado lá, certo? E o Mano chegou aqui e aí se tornou o Mano que é hoje, foi para a seleção brasileira. Então o Thiago Nunes, o Corinthians, pode levá-lo a um patamar diferente. Mas também, atenção, pode ser o inverso. Ele também pode fracassar no Corinthians. Qualquer aposta. Como qualquer aposta. Pode qualquer lugar, enfim. Mas eu acho que não é risco, mas é uma aposta que o Thiago faz. Meio que necessária. O Corinthians também faz. E o Furacão acho que está num momento que pode trocar, claro, e foi trocado, né, porque ele fez de tudo. O Furacão tem gestão. O Corinthians hoje não tem gestão. E o Thiago pode mudar. E muda um pouco a característica, mas também não é a revolução, assim, gente, né? Claro. Não chegou o Rinos Mitchell também. E não é para criticar o Thiago, longe disso, né? O trabalho dele no Atlético é excepcional. Né? E até, usei o exemplo do Diniz, sem querer, mas já comparando, ele levou o time do Diniz a um patamar absurdo. É uma crítica que se faz ao Fernando Diniz, eu acho que até mais que no Fluminense, falar, vem cá, você ainda estava construindo aqui, você já estava no meio da temporada, e olha o que o Thiago fez com o seu trabalho. Evidente que tem digitais do trabalho do Diniz e do trabalho do Thiago, mas o Thiago foi muito além. E aí já chega o Marcelo Cirino, já chega junto com o Thiago, porque já era um nome, né, previsto no Corinthians. Camacho volta, e o Rony. Esse sim, mas o Corinthians tem bala? Não. O Palmeiras chegou perto, a conversa inicial foi 20 milhões de euros. Isso aí. E tá indo. Claro que não vai sair, né? O Corinthians nós estamos no dia 5 de novembro. O Corinthians tem 170 milhões de déficit. Atenção, 170 milhões de déficit. Pode chegar a 200, certo?
Isso não é eu que estou dizendo. Viu? Isso está estabelecido chega a ser uma no exclusividade clube. do Como diz o Corinthians. Carille, né? Quem deve 5, deve 10, deve 20. Mas É, essa é declaração verdade. pegou mal, Isso viu? não existe, né? Essa declaração não existe. O pagamento de multa de carnê de Casas Bahia, isso aí também foi isso aqui, É por esse tipo de pensamento que o déficit está em 170. Exatamente. Pô, tá é isso louco. aí. Não só do Corinthians, de vários clubes. Perfeito, perfeito. Agora eu concordo contigo, minhas seu também. Jorge Igor. Eu gosto de concordar contigo. Eu ao também, contrário de adoro outros. concordar com você. Odeio concordar com outros. Aliás, só discordo de outros. Agora, viu? Em relação ao Thiago Nunes assumir agora, eu concordo contigo. Fica no Atlético até dezembro e vem em janeiro com pré-temporada para trabalhar no Corinthians. Que vai estrear contra o Palmeiras, toma uma goleada no derby já de cara. Vai nessa, meu.